Operação Lava Jato, Lula é interrogado em processo que apura reformas feitas em sítio de Atibaia. Ministro do STF autoriza Newton Capixaba a trabalhar como deputado federal durante o dia. Natal do Palácio Avenida terá lua gigante e maior cenografia da história do espetáculo. Tem ainda as informações do esporte, com destaque para a rodada deste meio de semana do Brasileirão. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi interrogado em Curitiba nesta quarta-feira. A audiência referente a um processo da Operação Lava Jato teve início às 2 horas da tarde no prédio da Justiça Federal. Esta foi a primeira vez que o ex-presidente deixou a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde abril. Marcado para esta quarta-feira, o depoimento do ex-presidente Lula sobre as investigações do sítio em Atibaia aconteceu na Justiça Federal, no bairro Aúa, em Curitiba. Lula é acusado de receber propina por meio de obras na propriedade e é réu junto com mais 12 pessoas, dentre elas o pecuarista José Carlos Bunlai, que também prestou depoimento. Esta é a primeira vez que o ex-presidente deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde abril após ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A viatura onde Lula estava saiu escoltada da sede da Polícia Federal no bairro Santa Cândida e chegou às 1h38 da tarde ao local da oitiva. De maneira rápida, o comboio passou e os manifestantes pró-ex-presidente deram apenas alguns gritos de ordem. Lula livre! Fernando Haddad, que foi candidato à presidência este ano pelo PT, esteve no local e disse ter conversado com Lula ainda na manhã de hoje. Tive com o presidente Lula hoje, né, logo cedo, prestar minha solidariedade, saber se ele estava bem para o depoimento de hoje. Eu tinha lido todos os depoimentos das testemunhas, estava muito tranquilo sobre o que ele vai relatar para a juíza no seu depoimento. Achei ele muito preparado e tranquilo. Representantes dos líderes do PT estiveram presentes e questionaram mais uma vez o juiz Sérgio Moro, que foi convidado para se tornar ministro da Justiça no governo de Bolsonaro, mas ainda não registrou o afastamento do cargo no judiciário. Entendemos por que Lula tem que fazer esse depoimento, aliás, por que Lula está sendo processado. Qual é o crime que Lula cometeu? O direito penal é personalíssimo, certo? Então teriam que apontar qual foi o crime, qual foi o ato de ofício que configura a corrupção passiva, ou qual é o ato que configura a lavagem de dinheiro. Lula não é dono do sítio, Lula não pediu reforma em sítio, Lula não sabia de reforma em sítio. Então por que Lula está sendo condenado? De novo repete-se a farsa que nós tivemos em relação ao triplex. Não tem prova, tem apenas a convicção do Ministério Público e, infelizmente, o juiz Sérgio Moro manda o processo andar. E o que é mais grave ainda é que o juiz Sérgio Moro, ao ser nomeado para um cargo político de ministro da Justiça, tira férias para continuar a sua vara preventa do processo. O juiz Sérgio Moro disse que ele, em férias, continuava sendo responsável pelo processo. E que, portanto, isso justificava o fato de que ele, em férias, tivesse se manifestado. Nós estamos novamente na mesma situação. O juiz Sérgio Moro está em férias. Ele não abriu mão do seu cargo, como a lei determina, porque isto obrigatoriamente levaria a um sorteio, a uma escolha, um concurso interno, a uma seleção de qual juiz ou qual juíza deveria assumir este processo. Na medida em que ele comete este crime, de entrar em férias depois de ter sido escolhido ministro, ele faz isso para garantir o controle sobre o processo. O Moro já foi designado ministro da Justiça. Ao ele não tirar férias e deixar o processo sobre suas asas ainda, o que a gente tem aqui claramente é a característica de um Estado autoritário. A mistura do poder executivo com o poder judiciário. A separação dos poderes é uma marca das democracias. Então ele já é ministro da Justiça designado por um governo do Bolsonaro,
e tenta controlar esse processo do presidente Lula. Lula é réu em 7 processos dentro do âmbito da Lava Jato e responde hoje pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações envolvendo a reforma do sítio em Atibaia estão em andamento e os depoimentos de Lula e do pecuarista José Carlos Bunlai complementam as diligências requeridas pela juíza Gabriela Hardt, que assumiu a função de Moro após o magistrado tirar férias. Nesta semana, ela ouviu outros 3 envolvidos: Rogério Pimentel, assessor do ex-presidente, Fernando Bittar, empresário e apontado como um dos proprietários do sítio, e Roberto Teixeira, advogado e amigo de Lula. Agora, a ação vai para a fase final, onde serão decididas as sentenças de todos os réus. Mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes surpreendeu boa parte da população brasileira de maneira negativa. O ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou que o deputado federal Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, continue trabalhando na Câmara dos Deputados enquanto cumpre a pena de 6 anos, 10 meses e 6 dias em regime semiaberto em Brasília. Lembrando que o parlamentar foi condenado por corrupção passiva. E depois do intervalo é hora de falar de esporte. Todas as informações desta rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho. E agora é hora de falar de esporte. Vamos começar então falando de Campeonato Brasileiro. Marcos de Pato, uma boa noite para você. Olá, Thaís, boa noite a você que nos assiste. Depois de 10 rodadas ou 2 meses, a quarta-feira volta a receber jogos do Campeonato Brasileiro. A 34ª rodada da competição começa hoje com 6 jogos. Às 7h30 da noite, o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário. Às 9 da noite, mais 2 partidas. Na Vila Capanema tem Paraná e Atlético Mineiro e na Fonte Nova, o confronto de nordestinos entre Bahia e Ceará. E às 9h45, mais 3 jogos. Na Arena Palmeiras, o líder do campeonato recebe o Fluminense. Na Ilha do Retiro tem o jogo dos desesperados entre Sport e Vitória. E no Mineirão, a reedição da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Agora o assunto é vôlei, com destaque para a Superliga Feminina, que está de volta. Jogando fora de casa, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo, o Praia Clube, atual campeão, bateu o Pinheiros. As visitantes fizeram 3-0 com parciais de 31-29, 26-24 e 26-24. A estreia oficial da competição vai ser nesta sexta-feira, mas o confronto entre as equipes de Uberlândia e de São Paulo, válido pela 6ª rodada, teve de ser adiantado para antes mesmo da primeira rodada. E a noite de terça-feira também teve basquete. Pelo NBB, o Mogi bateu o Minas na casa do adversário por 99-97. Em partida disputadíssima, os paulistas conquistaram a 5ª vitória na competição. Já os mineiros sofreram a primeira derrota em casa. No outro jogo da noite, o Joinville venceu o Bauru por 89-56 em jogo disputado na cidade catarinense. Hoje tem mais 2 jogos pelo Novo Basquete Brasil. No ginásio Lineu de Moura, o São José recebe o Flamengo às 7 da noite. E 2 horas mais tarde, o Botafogo visita o Brasília. E ainda falando de basquete, o Franca estreou com vitória nas semifinais da Sul-Americana. A equipe do interior paulista derrotou o Quinça, da Argentina, por 93-76 em Assunção. Com o resultado, os brasileiros estão em primeiro lugar do Grupo 2 e os argentinos na lanterna. Libertad, da Argentina, e Olímpia do Uruguai completam a chave. No Grupo 1 estão os brasileiros Flamengo, Minas e Bauru, além do Instituto Córdoba da Argentina. Os líderes de cada chave fazem a final do torneio, programada para dezembro. O Franca volta às quadras pela competição às 9h30 desta quarta-feira contra a Olímpia do Uruguai, novamente em Assunção.
E o destaque agora vem da Fórmula 1. Depois de 8 anos, a etapa brasileira da categoria voltou a receber mais de 150 mil pessoas. De acordo com informações da organização do Grande Prêmio do Brasil, 150.307 torcedores compareceram ao Autódromo de Interlagos na soma dos 3 dias de atividades da penúltima corrida da temporada 2018. Desde 2010, o público não superava a marca das 150 mil pessoas. O alto número de torcedores neste ano chama atenção pelo fato de ter sido a primeira vez que não houve um piloto brasileiro no grid na história do GP do Brasil, disputado desde 1973. Sem contar ainda que o campeonato já estava definido com o título de Lewis Hamilton. E essas são as informações do esporte desta quarta-feira, Thaís. Eu volto amanhã com os gols da rodada desse meio de semana. Tá certo, Pato. Obrigada por hoje, até porque amanhã, feriado, estaremos aqui, hein? Não perca, amanhã tem Mundial News. E olha só, no próximo bloco o assunto é Natal. Você vai ver que foram definidas as datas das apresentações do espetáculo do Palácio Avenida de Natal. Daqui a pouquinho. Na noite anterior à crucificação, Jesus informou os apóstolos que retornaria ao céu e pediria ao Pai que lhes enviasse o Espírito Santo para servir-lhes de guia. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Evangelho é pregado para que o homem possa crer, ser batizado e ser salvo. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por meio do que foi revelado, podemos ser salvos tanto agora quanto para sempre. O Espírito Santo não apenas guia o nosso apóstolo para toda a verdade, mas confirma a palavra que profere por meio dos milagres. Mais de 100 mil lâmpadas, 4.500 metros de fita de LED e uma lua gigante de 6 metros de altura e 1 tonelada. E tudo isso vai iluminar esta edição do Natal do Palácio Avenida. Segundo a organização, será a maior cenografia das 28 edições do espetáculo. O evento é gratuito e acontecerá todas as sextas, sábados e domingos entre 30 de novembro e 16 de dezembro, sempre às 8h20 da noite. Nesta edição, o show tem o tema Tempo de Sonhar e vai apresentar cores e músicas que resgatam o clima dos anos 80 e 90. Clássicos como Lindo Balão Azul e Lua de Cristal estão no repertório de 28 músicas. De acordo com os organizadores, o coral é formado por 120 crianças de escolas municipais de Curitiba e de instituições de acolhimento. Do total de crianças a se apresentar, 90% participam pela primeira vez. Há um fenômeno que podemos chamar de Natal antecipado. As lojas preparam a decoração de Natal mais cedo a cada ano que passa. As mercadorias próprias da temporada ganham as prateleiras já em outubro. E os comerciais de Natal começam a aparecer na TV muito antes da aparição do Papai Noel nas ruas. Mas será que isso é bom para o varejo? Confira na reportagem.
Com a perspectiva de crescimento nas vendas do Natal, o comércio já começou a produzir os itens relacionados à época. Segundo uma previsão divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a projeção é de que o setor tem uma alta nas vendas de 4,3%, acumulando o segundo ano consecutivo de aumento. Nesta fábrica de panetone, item característico das festas de fim de ano, a produção já começou. São centenas já prontos e a perspectiva é de que 5.000 unidades sejam vendidas este ano. É uma tradição e uma necessidade, né? Porque se nós não começarmos agora, a gente não tem produção, porque é tudo artesanal, feito um a um, os produtos. Então eu escolho alguns produtos que tenham uma longevidade, uma vida um pouco mais longa e acabo já dando início, né, nessa produção, que a gente já está assim a 1.001 por hora. Então nós temos o nosso carro-chefe, que são o Stollen, um pão de fruta alemão, e temos os biscoitos. Dentre os biscoitos, este é a estrela de Natal, né? A estrela de castanha, que a gente mais vende. Mas por que será que as pessoas começaram a procurar os itens de Natal de forma antecipada? Eu não faço nem ideia, viu, Rose? Segundo a Abimap, o panetone é um dos maiores símbolos desta época do ano e está presente em 53% das casas. O aumento da venda deste item está previsto para 25% só em Curitiba. Por outro lado, os adornos e adereços de árvores de Natal e decoração também fazem parte da escolha antecipada dos clientes. O motivo? Evitar filas e aproveitar o espírito natalino por mais tempo. Você viu que você estava comprando bastante coisa de Natal. Por que você antecipou as compras? A gente ainda está em novembro, você já está comprando as coisas do Natal. Olha, na verdade, nessa época do ano é que eu não moro aqui, né? Eu sou de fora, mas assim, nessa época do ano minha árvore já está montada. Para a gente aproveitar esse espírito natalino, né? De união, de paz, que eu acho que a esfera, né? É uma energia diferente, né? E as compras, por exemplo, de panetone, essas comidas mais típicas do Natal, vai deixar mais para frente? Mais um pouquinho para frente. Acho que aí apesar que ontem eu já comprei também para levar, né? Mas assim, as coisas mais típicas mesmo, de comida, deixa mais para o final, né? Porque você compra uma coisa diferente, você tem a opção de escolher melhor também, né? O ano passado a gente deixou para a última hora, assim, acaba que aqui, mesmo na 7 de setembro, que é onde tem mais variedades, acaba que fica muito ruim até de estacionar e tudo, então eu acho que é uma época boa agora. Frente fria associada a um sistema de baixa pressão avança sobre a costa do sul nesta quinta-feira, feriado. Há risco de temporais na maior parte da região. No sudeste, muito calor e pancadas de chuva entre a tarde e noite. Não se descarta a possibilidade, inclusive, de chuva forte. No centro-oeste, o calor também forma áreas de instabilidade, por isso há risco de temporais no Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. Entre o centro-norte da Bahia até o Rio Grande do Norte, no Ceará e no leste do Maranhão, ar seco deixa o tempo firme. No norte, risco de chuva forte com raios em Rondônia, Acre e sul do Amapá. Vamos às temperaturas, mínima de 18 graus na capital gaúcha nesta quinta-feira de feriado, assim como em Curitiba também, mínima de 18, mínima de 21 em São Paulo, de 23 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde a máxima pode chegar a 31, assim como em Cuiabá, no Mato Grosso. No Rio de Janeiro, muito calor, máxima prevista de 36 graus e em São Paulo de 28. E o Mundial News desta quarta-feira hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã, hein? Quinta-feira, feriado. Até lá!